Princesa Yakuza, um filme brasileiro entre os mais vistos na Netflix. É sobre ele que nós vamos falar nesse vídeo, então fique aí até o final. Vamos falar desse filme que ele é brasileiro, pero no mucho. A Princesa Yakuza tá liderando, hein? O ranking dos mais vistos na Netflix. Vamos falar sobre ele, explicar o que rola sobre esse filme, tá bom? Já peço para você deixar o like, que é muito importante nesse vídeo, não custa nada. Se inscreve também, mais importante ainda. Aproveita, ativa as notificações para quando sair mais vídeos, você ser avisado, clica no sininho, compartilha esse vídeo com todo mundo, tá bom? Então não esquece de dar o like e se inscreve no canal. Vamos falar desse filme. Esse filme, A Princesa Yakuza, é um filme feito no Brasil, por brasileiros, mas para o mercado gringo. Ele é todo falado em inglês e japonês, porque a história mexe com a cultura do Japão e a cultura da máfia japonesa, a Yakuza, né? Como o próprio título do filme diz, né? Dá uma entregada um pouco do que se trata a história. E a história se desenrola de uma forma um pouco confusa no começo. Essa é uma das críticas que eu faço a esse filme, que eu não curti muito, né? A gente acompanha a história da menina, da Akemi, que ela mora no Brasil, vinda do Japão. Inclusive ela não fala português, ela o tempo todo só fala inglês e um pouco de japonês ali. Na verdade ela veio muito pequena pro Brasil do Japão, porque a família dela foi toda assassinada naquilo que ela a princípio achava ser um assalto que deu errado e mataram toda a família dela. E ela foi criada pelo amigo do avô dela aqui no Brasil. Então as cenas das histórias passadas aqui no Brasil foram gravadas ali no bairro da Liberdade, que é um reduto, né, da comunidade japonesa fora do Japão. Realmente a história usa um pouco desse fato, né, da maior comunidade japonesa fora do Japão ser no Brasil. Então tem toda essa coisa interessante, né, essa ambientação feita em São Paulo, mostrando o dia a dia dessa menina, ao mesmo tempo que vai mostrando um outro personagem que sofre de amnésia, que está no hospital. Ele não sabe quem é, a gente também não sabe quem é, não é mostrado quem é. E também é mostrado o que está acontecendo lá no Japão, com a máfia, né, discutindo justamente o paradeiro, não só dessa menina, mas de uma espada, de uma katana. Então, os primeiros 20 minutos desse filme são bastante confusos. Você não entende muita coisa que está acontecendo, o que é um erro, porque, como a gente sabe, você que gosta de filme, você sabe que um filme ele é dividido em 3 atos. Tem o primeiro, o segundo e o terceiro. No primeiro, a gente é apresentado aos personagens, principalmente ao protagonista. A gente entende quem ele é e a gente vai entender qual é a história, a missão, o que ele vai fazer nessa história, nesse filme. No segundo ato, a gente tem toda a história se desenrolando, e no terceiro ato a conclusão. Esse primeiro ato, que deveria ser um pouco mais simples para a gente já embarcar na história, ele é muito complexo. Ele tenta mostrar vários núcleos, vários pontos de vista diferentes. Isso mais confunde do que ajuda a entender a história. Então você já fica assim meio sem entender do que se trata. E aí depois, quando você começa ali a entender o que se passa, a história que está sendo contada toda ela em volta, na verdade, de uma espada, a gente começa a entender um pouco, e aí vai desenrolando um pouco até que dá mais ou menos metade do filme. Na metade do filme, por mais uns 20 ou 30 minutos, ele tem uma barriga enorme, ele é muito arrastado, com coisas que não fazem sim muita importância, muita diferença, que parece que estão enrolando a gente, assim, totalmente desnecessário. Se aquilo ali fosse contado em 5 minutos, teria mais do que suficiente. Então, você que já acompanha esse canal há um tempo, já viu vários vídeos meus, já viu que eu critico bastante essa coisa da duração do filme. Esse é mais um filme que tem tempo demais gasto com coisas que não fazem a menor importância para a trama. Mais um filme que poderia ser feito em 1h30 e estaria de bom tamanho. Uma coisa que a gente tem que destacar desse filme é que ele é muito bem realizado tecnicamente, né? Tecnicamente ele é muito bem feito,
As cenas de luta são muito bem coreografadas, né? Um pouco confusa no enquadramento, né? A gente vê ultimamente esses filmes de ação muito confuso ali, os planos, as imagens, a gente às vezes não entende muito bem a ação que está acontecendo, mas ainda assim ele tecnicamente ele é muito realizado. É interessante a gente ver as ideias que eles tiveram para tentar não entregar o lugar que realmente estava sendo feito, como por exemplo quando eles mostram o Japão, a gente vê que não é o Japão mesmo, a gente vê que também é São Paulo, mas a gente vê ali como eles tentam fazer para enganar a gente, né? Consegue até ser bem sucedido nisso de fazer com que a gente acredite que aquilo ali está se passando no Japão e as outras cenas em São Paulo. Destaque, né, para a atriz que interpreta a Kemi, a Masumi, ela está muito bem, e o ator que interpreta um personagem lá que não sabe quem é, que não lembra do passado, que acorda no hospital, eu demorei para reconhecer ele, porque lembrava, às vezes não lembrava. Ele é até um ator famoso, né, o Jonathan Rhys-Meyers, né, que está um pouco diferente, você demora a reconhecer ele, né, tá com toda, porque no personagem dele, né, tá todo cheio de cicatrizes e tal, então fica difícil reconhecer ele, mas ele tá nesse papel que é assim, regular, assim, não é sua melhor performance. Então esse filme tem uma história que não é das mais empolgantes, é uma história assim que tem vários furos, que tem coisas muito sem sentido, né? É um filme dirigido pelo Vicente Amorim, então assim, é um filme tecnicamente bem realizado, porém a história é um pouco fraca, é um pouco batida, não empolga tanto, e como eu disse já em outros vídeos, né, que eu fiz aqui pro canal, esses filmes eles estão usando uma tática interessante. Um começo, a primeira cena é bem empolgante desse filme. A cena inicial é do assassinato da família da Akemi. Então é uma cena impactante, é uma cena que chama atenção, tenta prender você ali. E a outra coisa que se usa bastante é o final, que também desse filme abre a possibilidade para uma continuação. Mas eu, particularmente, não me empolguei com esse filme. Como eu disse, quando dá uma hora, até um pouco antes, né, que ele entra naquela barriga, que ela entra naquele arrastado todo, ali o filme perde muito, o filme deixa de ser empolgante, o filme deixa de chamar sua atenção. Já estava indo mais ou menos, já tem coisa que você já não compra muito bem, né? Mas quando chega ali, realmente o filme perde bastante. Então é um filme muito irregular, é um filme que eu classificaria assim como bem mediano, né? De 0 a 10, uma nota 5, 5,5, não empolga muito, embora a intenção dele parece ser muito boa, ser muito interessante, né? É um filme que visa o mercado americano, né? Tem até aquelas coisas que a gente não entende muito, que é uma cena em que tem todos os personagens são japoneses, mas todos eles estão falando inglês. Não faz muito sentido, mas é aquela coisa, né? Como está sendo feito para o mercado americano, ele é feito em língua inglesa. Eu senti a falta de ter algo mais envolvendo o próprio Brasil, né? Não sei, um personagem importante brasileiro, né? Coisas que fariam sentido estar acontecendo no Brasil, né? A impressão que tem é que as coisas só estão acontecendo no Brasil por causa da colônia japonesa. Mas se você pegar a história dessa menina, a Kemi, no filme, ela poderia ter sido levada para qualquer lugar do mundo, né? O fato dessa história estar acontecendo em São Paulo parece que não tem muita relevância. Então é isso. É um filme que podia até prometer alguma coisa mais interessante, mas ficou pelo meio do caminho, tá bom? Então essa foi a minha visão sobre esse filme. Espero que você tenha gostado. Se você gostou desse vídeo, do que eu falei, peço para você deixar o seu like aqui nesse vídeo, que é muito importante, tá bom? Se inscreve no canal, não custa nada e ajuda bastante, tá bom? Aproveita, clica no sininho, porque ativa as notificações para quando sair mais vídeos você ser avisado. E compartilha esse vídeo com todo mundo. Vamos espalhar a palavra, tá bom? Então não esquece. Like e inscrição no canal. Eu fico por aqui. Logo mais tem mais vídeos para você sobre filmes e séries, tá bom? Até lá e tchau!